Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja de Basta Novo Horizonte, Natal RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você é uma pessoa corajosa? Já pensou nisso? Você é uma pessoa de coragem? Nem sempre, nem em todas as situações nós somos revestidos, de coragem. Mas eu estava pensando esses dias, acerca disso, de ter coragem para fazer, para realizar algo. Coragem não é necessariamente, a ausência do medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar deste. O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. Se você for definir a palavra coragem, você pode dizer que coragem é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Para este tempo, nós somos chamados para ter coragem. Aquela palavra que Deus disse a Josué, Olha, seja corajoso. Nós precisamos de coragem para enfrentar os desafios que nos apresentam normalmente. E é sobre coragem, é sobre esse desafio, de sermos pessoas corajosas, independente da situação. Quando o Senhor nos chama para realizar algo, que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Acompanhe comigo a leitura do livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10, que nos diz assim: Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte. Salvo se o rei se estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto lhe Esther lhe ordenou. Nós fizemos a leitura dos versos 10 ao 17. É uma frase conhecida da rainha Esther, Se perecer, pereci, e perecendo, pereço. Eu não sei se você já leu, o livro de Esther, mas o livro de Esther, ele fala, ele trata acerca do povo de Deus que estava lá na Babilônia, e há uma
investida contra o povo para aniquilar, para acabar com o povo judeu. No início de Esther, né, quando você começa a fazer a leitura do livro, você percebe que quem estava, né, reinando era Assuero, a rainha, à época, era Vasti, né, e ela acaba sendo destituída, né, o rei dá uma ordem, ela não cumpre, e ela acaba sendo destituída, né, ela perde a posição de rainha, e uma outra é levantada, né? Eles vão pela província de Suzã buscando moças para que fossem levadas a essa condição. Uma jovem judia é levada, Esther, e ela alcança a graça aos olhos do rei. E o rei faz de Esther sua rainha, né? No lugar da rainha destituída Vasti. Apesar de não saber a nacionalidade da rainha, né? Porque ela mantém em segredo, não é? Ela mantém em segredo. Um homem chamado Amã arquiteta um plano e ele coloca esse plano em prática, né? Ele tem lá uma divergência com Mardoqueu e ele determina o fim de um povo, o fim de uma nação. O que Mardoqueu não sabia é que aquele povo era povo de Deus. E além de ser povo de Deus, uma outra coisa que Amã não sabia é que quem determina o fim é o Senhor. Ele não sabia disso. Então, um plano maligno é arquitetado para exterminar um povo, exterminar uma nação. Mas aquela nação tinha um dono. Aquela nação tinha um Senhor. E é o próprio Deus que se levanta, usando os seus servos para preservar a vida. Deixa-me dizer uma coisa para você nessa noite, antes de a gente continuar meditando no texto. Às vezes nós olhamos para o momento em que vivemos. O que nós não sabemos é que esse momento não fugiu do controle de Deus. Então, as soluções para este tempo, as soluções para este problema, Deus, que é conhecedor de todas as coisas, já providenciou, mesmo sem que você soubesse. A gente está vivendo um momento na história do povo judeu, né? Esse momento que nós lemos. Mas a solução para aquele problema, Deus já havia providenciado quando coloca Esther como rainha da Pérsia, daquela nação. Então, se você nesse momento não consegue ver nenhuma solução, peça a Deus que ajude você a descansar. Porque as soluções que talvez você queira que apareçam agora, né, que surjam nesse momento, talvez Deus já tenha providenciado socorro para a sua vida. Pense nisso. Mas vamos continuar aqui na leitura, né, do livro de Esther. No capítulo 3, de 8 a 12, você vai perceber que Amã, ele vai fazer algumas acusações, né, em relação ao povo judeu.
A partir do verso 8, ele vai dizer: olha, existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Amã, que queria exterminar o povo judeu, ele vai até o rei e diz: olha, tem um povo aí no meio desses que o Senhor, que estão aqui na Babilônia, estão a teu serviço, existe um povo que não dá crédito, não dá ouvidos à tua lei. Eles estão aqui, mas eles não estão a seu serviço, meu Senhor. Ele faz um teatro diante do rei. Ele se coloca como aquele que está a serviço, né, da sua majestade. Ele planeja, ele arquiteta aquilo para que o rei pudesse dar a ordem de exterminar uma nação. A morte, então, ela é decretada. A morte é decretada para o povo judeu. E a lei, assinada pelo rei, selada por ele, se tornava uma lei irrevogável. Ninguém poderia desfazer aquele plano de Amã que o rei sela. Nem o próprio rei, Assuero, arrependendo-se daquilo que havia feito, ele não poderia voltar atrás. Porque a lei assim determinava que a palavra final do rei, aquela palavra que tivesse o selo real, ela não poderia ser revogada, ela não poderia ser contestada. Então, todos os judeus, desde o jovem, desde a criança até o de mais idade, todos eles seriam destruídos num dia que já estava determinado. Aos 13 dias do 12º mês, que é o mês de Adar, o povo seria exterminado e os seus bens seriam saqueados. Mardoqueu, então, manda avisar Esther. O texto que nós lemos do capítulo 4, ele manda avisar a rainha Esther: olha, Esther, é isso que está acontecendo. Todo o povo judeu, ele vai ser exterminado na data que já foi determinada. Ele manda cópia da lei para que seja entregue a Esther. E Esther, quando vê aquilo, ela pensa na sua situação. Ela pensa: olha, como é que eu vou fazer? O rei não manda me chamar, como é que eu posso interceder? E há uma lei para exterminar todo o povo judeu, mas se eu for à presença do rei, sem ser chamada, antes do povo, eu posso ser sentenciada à morte. Há 30 dias, o rei não manda me chamar. Eu estou diante disso que você me coloca, mas eu realmente não sei o que fazer. É quando Mardoqueu chama a atenção de Esther para algo. Olha, temer a vida é algo inerente do ser humano, não é? Numa situação de perigo, você realmente tenta se proteger. Mas existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos ser imbuídos de uma coragem, de uma ousadia para realizar aquilo que Deus tem determinado para que façamos. Mardoqueu vai dizer algo para a rainha Esther
e faz com que ela reflita. Mardoqueu vai dizer: olha, não pense que por você estar no palácio, quando essa ordem, né, quando do cumprimento desta ordem, não pense que você vai escapar por estar aí. Não pense que você vai ficar ilesa quando todos os seus conterrâneos forem destruídos. Mas Esther, deixa-me dizer uma coisa para você. Você pode se calar, mas Deus pode levantar de outra parte socorro para o seu povo. Mardoqueu vai dizer para Esther: olha, nós estamos vivendo esse momento, mas Deus não deixou de ser Deus. E quem está sofrendo nesse momento, quem está sendo ameaçado de morte é o povo do Senhor. E Ele pode levantar de outra parte socorro se você se calar. Mas se você se calar, você e a casa do seu pai irão perecer. Mas eu quero que você pense uma coisa. Quem sabe não foi para este tempo, para este momento na história, que Deus te colocou aí, aonde você está. Quem sabe se não foi para este momento que Deus chamou você. Quem sabe se não foi para este momento. Ao ouvir isso, a rainha Esther ela diz a Mardoqueu: junte todo o povo, façam um jejum aí por 3 dias. Eu quero que vocês jejuem por mim. Eu quero que vocês se abstenham de comida e de bebida. Eu vou fazer o mesmo com as minhas moças e vou ir até o rei. Perecendo, pereci. Um ato de coragem, como também um ato de fé. Havia um decreto para que o povo fosse exterminado. Esther está dizendo nesta hora: olha, eu vou me colocar neste lugar de intercessão. Eu vou tentar trazer alguma solução para este problema. Mas se eu perecer, eu estou indo só um pouco à frente de todos vocês. Se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou me calar. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do texto lá de Atos, capítulo 20, o verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Se você fizer a leitura do livro de Esther, você vai ver que a situação muda. Amã perece. E o povo de Deus, apesar da lei não poder ser revogada, o rei Assuero assina uma outra lei, dizendo que o povo poderia lutar pela sua vida. E o povo teve vitória naquele dia. O
povo de Deus foi vitorioso naquele dia, porque a solução para aquele tempo Deus havia providenciado quando leva uma judia e a coloca como rainha da Pérsia. Eu vou ter com o rei, e se perecer, perecer. Há muitas pessoas hoje que estão aí sentenciadas, que estão caminhando para a morte. Há muitas pessoas hoje que estão sofrendo, vivendo as suas próprias dores. Sabe o que eu gostaria que você pensasse nesta noite? Aonde você está? O que é que você pode fazer por esses que estão à sua volta? Se disponha aí. Se disponha a falar, a interceder. Entenda que a sua vida, preciosidade da sua vida precisa ser contada, precisa ser medida em você cumprir aquilo que Deus tem proposto para você, para que você realize, para que você leve, para que você seja canal de Deus, para que vidas sejam preservadas, para que pessoas possam viver de fato uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja. Sabe o que o Esther estava dizendo, Mardoqueu? Eu estou aqui, Mardoqueu, mas eu estou entendendo que eu não posso viver para mim mesma. Eu preciso viver para cumprir o propósito que Deus tem para mim neste tempo. Esther, será que não foi por uma conjuntura como esta que você chegou aonde você está? É verdade, Mardoqueu. Então eu vou cumprir aquilo que está destinado para a minha vida. Cumpra aquilo que Deus tem determinado para que você faça. Entenda que onde você está pode ser um chamado de Deus. Deus pode estar colocando você neste lugar para este tempo. Leve mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem que transforma, a mensagem que preserva vidas. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Testemunhe do Evangelho da graça de Deus neste tempo. Para esta conjuntura, uma conjuntura como esta, foi que Deus colocou você aonde você está neste momento. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Grande abraço e até a próxima.